Boa tarde, boa noite, amigos, irmãos. Nós vamos aqui dar 3 provas documentais, 3 provas bíblicas de que Jesus foi morto porque assim foi seu desejo, assim foi a sua permissão. Não foi a força de nenhuma espada ou de uma lança, nem foi a, rudeza dos legionários romanos ou dos soldados hebreus que prenderam Jesus. Se Jesus foi preso, foi maltratado e depois crucificado e morto, é porque isso estava predeterminado e Jesus assim concedeu. Então, quer dizer que Jesus poderia ter escapado dessa morte? Teria. Jesus poderia ter se defendido facilmente quando ele foi preso? Sim. Jesus poderia ter evitado a sua crucificação? Sim. Porém, não haveria salvação para a raça humana. E esse ato de amor de Jesus, esse ato de entrega, essa morte voluntária, essa morte vicária e substitutiva, é que é a grande maravilha do Evangelho, é que é a grande maravilha da cristandade. E isso é que gera em nós e mantém em nós cristãos uma fé genuína, uma fé reconciliadora com Deus e que faz perseverar o Evangelho de Cristo através da eternidade. Então, Jesus morreu porque ele assim deixou, porque ele entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo a nosso favor. Isso para nós cristãos é maravilha de Deus, mas é todo mundo que acha isso? Não. Muita gente odeia e muita gente teme essa morte substitutiva. As doutrinas de auto-remissão e de auto-resgate, as doutrinas que afirmam que as pessoas são salvas pelas suas obras e pelos seus méritos, as pessoas que dão crédito a homens e a certos, vamos chamar de modo elegante, de espíritos, essas pessoas odeiam essa morte vicária e substitutiva de Jesus. Portanto, eles induzem você a não examinar as Escrituras e sempre que eles podem, eles fogem para um outro subterfúgio qualquer ou dão uma conotação mentirosa. Na verdade, Jesus morreu porque ele assim desejou, por amor, por entrega. Que coisa linda, mas que coisa constrangedora para toda a humanidade. Se é constrangedora para nós, homens e mulheres que somos cristãos, imagina o quanto essa morte vicária é constrangedora para aqueles que elaboram doutrina segundo os seus preceitos humanos, preceitos anticristãos. Como é que eles ficam? Eles ficam, como se diz, me permito o termo, de mãos atadas ou de saia justa. Então, nós precisamos, pela propagação do Evangelho de Jesus, pela propagação da verdade, direito esse que nós temos perante os homens e perante Deus, obrigação essa que nós temos perante as Escrituras Sagradas. Nós vamos dar aqui 3 exemplos, se eu puder eu dou 4. Vamos dar pelo menos 3 exemplos de que Jesus padeceu todas aquelas coisas horríveis porque ele fez isso em amor de nós. Ele nos amou muito mais, ele nos amou primeiro. E ele poderia ter, no caso, resistido a tudo isso, mas ele entregou-se em holocausto perfeito. Por isso, Jesus Cristo também é chamado o Cordeiro de Deus. O Cordeiro
sem defeito e sem mácula, o Cordeiro perfeito de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, dos versículos 15 aos versículos 18, Jesus dá a primeira prova bíblica. A primeira prova: não adianta pressuposto de qualquer doutrina, nós não queremos saber. Nós já conhecemos os seus ardis. Nós vamos, que é direito nosso cristão, de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 15 a 18, está escrito: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí já começa um forte prenúncio. E ele continua: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, quer dizer, não da casa de Israel, mas os gentios, não desse aprisco. Assim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Ele está se referindo aqui à unidade da própria igreja cristã como o corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus. No 17 e no 18 ele fala justamente sobre isso que nós dissemos, a entrega. Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus afirma que eu dou a minha vida para depois a reassumir. Morte e ressurreição. Total e absoluto controle sobre a matéria e sobre o espírito. E no 18 vem a grande comprovação. Ninguém a tira de mim. Ou seja, Jesus afirma: ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e tenho autoridade e poder de reaver a minha vida. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, nessa primeira passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 15 ao 18, você examinando na sua Bíblia, você vai ter a primeira prova de que Jesus deu a sua vida, ninguém poderia tirá-la dele. Aí podem vir aqueles especuladores maliciosos querendo contestar, mas isso aqui é a verdade bíblica. Jesus está dizendo: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou e torno a reavê-la. Morte e ressurreição. E o que é mais importante, se ele foi preso, é porque ele deixou que assim acontecesse, para que se cumprissem as Escrituras. Para dar digamos, reforço a essa passagem, vamos ao Evangelho de João, de Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, dos versículos 51 ao versículo 54. Olha o que Jesus diz ainda mais contundente. Jesus estava para ser preso, ou melhor, Jesus estava sendo preso. No versículo 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. No 53, é muito importante. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos?
Vocês estão pensando que alguma espada ou alguma lança pode me defender? Se eu quiser me defender, se eu quiser livrar-me dessa prisão, se eu quiser destruir todos esses romanos e esses judeus, eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. Então Jesus está aqui provando mais uma vez que não foi a força do braço, o poder da lança ou da espada que poderia ferir Jesus. Ele deixou que assim acontecesse por amor por nós. Isso é morte vicária, isso é morte substitutiva. Isso é demonstrativo da soberania de Jesus, coisa que muita gente detesta, mas nós adoramos pregar isso. Além de dizer que ele teria 12 legiões de anjos à sua disposição para livrá-lo e para defendê-lo, se ele assim desejasse, no 54 ele termina com algo que é muito importante. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Assim deve suceder. Jesus está dizendo: eu vou ser preso, morto, crucificado, ressurreto e depois glorificado. E glorificarei o meu Pai. E é preciso que essas coisas aconteçam para que se cumpram as Escrituras. Qual é o cumprimento das Escrituras? A salvação pelo sangue remidor de Jesus. E os ensinamentos são importantes. Depois que a pessoa se converte, depois que a pessoa aceita essa morte vicária e substitutiva. Não adianta cultivar obras e virtudes se a pessoa nega essa obra vicária e substitutiva. Então temos aqui em Mateus 26, dos versículos 51 a 54, a segunda prova bíblica. Eu vou citar uma terceira só. De que Jesus foi preso e foi morto porque ele assim desejou, para que se cumprissem as Escrituras. Quem não entendeu bem, basta consultar a sua Bíblia e estudar honestamente esses textos. Já que muita gente não crê em tudo que se fala, muito bem, vamos então fazer como os bereanos, examinar, né? Nós temos também uma outra passagem aqui que está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 31 ao versículo 33. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Prediz, então ele não está fugindo àquela grande realidade. Ele está sendo conhecedor, desde a fundação do mundo, do seu destino, vicário, substitutivo. E ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. E ele, conversando com os seus discípulos, ele diz o seguinte, no 31, então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E que depois de 3 dias ressuscitasse. Então ele já estava consciente, estava predizendo todas essas coisas. É a presciência que Jesus tem. E isto ele expunha claramente. Entretanto, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Pedro começou a reprovar Jesus, dizendo que a morte de Jesus e também a rejeição dele seria a coisa mais absurda. Olha qual é a reação de Jesus.
ela é uma reação a favor de Pedro ou é uma reação contra esse pensamento de Pedro? Vamos ver. No 33, Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, Jesus repreendeu Pedro, dizendo: Pedro, se tu afirmas que eu não devo ser morto e que eu não devo ser rejeitado, tu estás fazendo aquilo que Satanás deseja, que eu não cumpra a minha missão. Porque a minha morte é cogitação minha e do meu Pai, não cogitação de homens. E tem homens hoje em dia que se dizem racionais e muito inteligentes e querem inverter essa verdade que o próprio Jesus nos mostra aqui nessas 3 passagens. Então, é necessário que nós compreendamos que Jesus Cristo morreu não pelos seus ensinamentos, por causa da inveja, por causa da falsidade, porque isso e aquilo. Não. Jesus morreu porque ele permitiu que assim acontecesse. Ele e Deus Pai permitiram assim. E os maliciosos, os que gostam de adulterar a verdade, dizem que como é possível, que coisa irracional, dizem os tais racionalistas, como pode um Deus ter prazer na morte do seu próprio filho? Eles não entendem nada sobre a Triunidade Santa. Eles não entendem nada sobre a perfeita concordância espiritual entre Deus Pai e Deus Filho. Eles não entendem nada sobre a obra salvadora de Jesus. Falam em amor, caridade, mansidão, benevolência, derramam lágrimas, seduzem pessoas dentro da adulteração da mentira. Jesus não foi morto pelos seus ensinamentos. Jesus foi morto porque assim estava planejado muito antes da fundação do mundo. Jesus entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo por mim, por você e por todos os pecadores do mundo, para que nós tivéssemos em Cristo a oportunidade de sermos salvos e nos reconciliarmos com Deus Pai, nos tornarmos legítimos para essa vida e legítimos para a vida eterna. Então aqui você tem a prova, 3 provas bíblicas. Existem outras passagens também, poderíamos usar João capítulo 3, eu acho que versículos 17, 18, há muitas outras passagens que no caso corroboram. Eu prefiro ficar nessas 3 só, porque elas são de facílimo entendimento e é impossível que alguém tenha tanta maldade ou tanta falta de discernimento para tentar adulterar tais verdades. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa salvação. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.